nas colinas de Indiana. Alguém muitas vezes por ali passou, com sua Bíblia e chapéu na mão. Oh, quantas lágrimas ali derramou em oração. Passava a noite, Deus revelando os mistérios do fim. Oh, eu posso vê-lo naquela floresta, nombrando entre as feras, cantando assim. Em suas reuniões ele sempre cantava com toda a honra em nome do Senhor. Glória para si ele não aceitava. Sempre humilde o homem do campo, mas o mensageiro do entardecer, que quem receber a sua mensagem vai subir com Cristo quando ele vier. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Boa tarde com Jesus. Amém? Estão todos felizes por estar aqui mais esta tarde? Amém? Prontos para mais uma vez ser abençoados por Deus? Amém? Esse amém está muito fraquinho. Vocês estão prontos para ser abençoados mais esta tarde? Amém, amém. Então vamos fazer uma oração para nós darmos início a mais este trabalho. Vamos colocar-nos em pé. Vamos pedir a presença do nosso Deus, que Ele possa abrir as portas do céu e derramar bênçãos sobre nós. Senhor Deus Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em Tua presença, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa mais uma vez nessa tarde, Senhor, nos abençoar, nos encher da Tua graça, do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque quanto mais nós estivermos cheios de Ti, mais preparados nós estamos para aquele grande dia do arrebatamento, Senhor. E esse é o nosso objetivo, ó Pai, pelo qual nós temos lutado e queremos estar pronto, ó Pai, para que quando o Senhor vier, nós possamos ir juntamente com o Senhor, entrar na eternidade e viver em paz, em alegria, eternamente, juntamente contigo, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, e que o Senhor possa nos abençoar e receber a nossa dedicação a Ti, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos cantar? Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Vamos dar início à apresentação desta tarde. Irmã Ludmila, é contigo. Boa tarde com Jesus. Hoje a mocidade irá apresentar uma peça de acordo com a mensagem estudada, O Julgamento. Nós temos por princípio representar um tribunal intitulado O Mundo versus as Promessas de Deus. Entre os participantes dessa peça estão o irmão Rony, como nosso narrador, o irmão Vitor, como nosso juiz, o irmão Natan, como nosso oficial, o irmão Wagner, como nosso segurança, a irmã Ellen, como nossa escrivã, o irmão Matheus Guilherme, como advogado de defesa, o irmão Gustavo, como réu. Entre as testemunhas de defesa está o irmão Felipe, representando Noé, o irmão Salles, representando Abraão, o irmão Lucas, representando Isaías, o irmão Ezequiel, representando Moisés, e o irmão Melqui, fazendo o nosso profeta, William Marrombrana. À minha esquerda ficará o nosso júri, sendo a porta-voz desse júri a irmã Ana Elisa, e os demais participantes que estarão à nossa frente serão a nossa plateia. Ao fim da peça, nós teremos o hino de autoria da irmã Isabela Iali. Essa peça tem por elaboração a irmã Isabela Iali, a irmã Ellen, a irmã Ana Letícia e a irmã Ludmila. Nós esperamos que vocês gostem e que Deus possa falar com vocês. Por favor, todos de pé. O meritíssimo Francisco da Silva preside Mundo contra as Promessas de Deus. Podem se assentar. Solicitamos agora a presença do réu. Agora que todos já estão assentados, vamos ouvir o relato da primeira testemunha, senhor Incredulidade. Marcos 16, não é verdade. Isso não pode ser. Eu havia estado doente por algum tempo, fui a uma então chamada reunião do Espírito Santo, onde o pregador estava colocando a mão sobre os enfermos e eles clamavam que estavam sendo curados. Fui a esta fila de oração e ele colocou as suas mãos sobre mim. E as pessoas continuavam fazendo barulho, alegando estarem curadas. Isso foi há mais de 2 meses atrás e não houve nenhum sinal de recuperação.
esta parte da Bíblia não é verdadeira. Muito bem. Agora vamos ouvir o relato da segunda testemunha, o senhor Septicismo. Septicismo. Eu, um crente fiel, ouvi na cidade que eles tinham uma igreja, onde eles tinham um pastor fiel, assim chamado homem pio, tal como diz a congregação. E este homem crê nas escrituras, assim diz ele, e ele ora pelos enfermos e unge com óleo. E ele citava Tiago, capítulo 5, verso 14. E eu estava doente com grande febre ardente, e o médico disse que não iria sarar. Mas eu confiei em Deus e fui. E o pastor orou por mim e ungiu minha cabeça com óleo. Isso foi há 6 meses atrás, e não houve sinal de melhora. Agora vamos ouvir o relato da última testemunha, o senhor Impaciência. Eu estava lendo São Marcos, capítulo 11, verso 22, onde diz: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer, tudo o que disser lhe será feito. E eu tinha sido aleijado por muitos anos, desde que era menino, e aceitei a palavra de Deus, e em meu coração não duvidei, criei que voltaria a andar. Isso foi há 5 anos atrás, e não houve nenhuma melhora. Muito bem. Senhor advogado, chame a sua primeira testemunha. Sim, meritíssimo. Gostaria de chamar o senhor Noé para depor. Erga sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se sentar. Senhor Noé, eu pediria por gentileza que o senhor contasse ao júri qual era a profissão do senhor quando ouviu a voz de Deus. Eu era apenas um simples agricultor que trabalhava no campo e que cria em Deus de todo o meu coração. O senhor lembra o momento do qual o senhor ouviu essa voz? O senhor lembra qual foi esse momento? O senhor estava no campo? O senhor poderia dizer ao júri? Eu estava no campo trabalhando quando de repente ouvi a voz de Deus dizendo que o fim do mundo, que Ele mandaria chuva para destruir a terra e que eu deveria construir uma arca e colocar um casal de cada animal na arca. E Ele me passou todas as medidas, o tamanho tudo exato como eu deveria fazer, o material, e então de imediato comecei a construção da arca. A partir do momento que o senhor recebeu então essa missão, no qual o senhor acaba de dizer que foi dada por Deus de construir uma arca, qual foi a reação da sociedade na época do qual estava vivendo? Todos estavam me chamando de louco, dizendo que eu havia pegado muito sol e que estava ficando com problemas mentais, pois os cientistas haviam provado e testado que não havia probabilidade alguma de ter chuva. Senhor Noé, o senhor recebeu alguma ajuda da sociedade na época para a construção então dessa arca dada conforme foi dada por Deus? Não, em momento algum eu recebi alguma ajuda, nem sequer um copo d'água eles me ofereceram. Eles apenas me chamavam de louco e me criticavam. Durante 120 anos, eles passavam pela porta para me criticar e me chamar de louco. Durante 120 anos, nenhuma pessoa, nenhum cidadão, a não ser o filho do Senhor, os seus 3 filhos, foram lhe ajudar, ou nem sequer te deu um copo d'água. E creio, senhor Noé, o senhor poderia confirmar
A partir do momento que fecharam a porta, que Deus fechou a porta da arca, por acaso essas testemunhas, o qual estão julgando o meu réu, o meu cliente nessa tarde, eles foram bater na porta para conseguir entrar? Sim, na verdade, após o momento em que a porta se fechou, não havia começado a chover ainda, então eles ficavam gritando do lado de fora, falando que eu estava louco de ficar lá dentro, que eu morreria lá dentro com toda a minha família e aqueles animais, e eles apenas me criticavam, dizendo que eu estava louco, o senhor incredulidade, o senhor cepticismo e impaciência, estavam lá dizendo que eu estava louco de ficar dentro daquela grande arca. Mas após os 7 dias que então começou a chover e trovejar, eles ficaram desesperados e começaram a bater na porta dizendo para eu abrir, mas já estava tarde, a porta já havia se fechado. Então, o Senhor confirma que eles foram bater na porta da arca, mesmo não acreditando, durante 120 anos, conforme é o mundo em si. Ele julgou o nossa testemunha Noé, mas nem sequer o ajudou a construção dessa arca. E depois que a chuva começou a bater, com certeza eles foram lá para tentar entrar, conforme a sua incredulidade, que nunca crer nas promessas de Deus. Senhor Noé, apenas para encerrar, a promessa de Deus foi cumprida na vida do Senhor? Essa missão, o qual foi dada para o Senhor, ela se cumpriu? Sim, ela se cumpriu. Quando Deus me disse a promessa que eu devia construir uma arca, que iria chover, Ele não disse o tempo em que iria chover, Ele apenas disse para mim construir uma arca que iria chover. E eu criei, depois de 120 anos e mais 7 dias começou a chover e a promessa se cumpriu. Sem mais pergunta, meritíssimo? O júri teria alguma pergunta para a testemunha? Sem mais perguntas, então, muito obrigado, senhor Noé. Já pode se retirar. Advogado, chame a sua próxima testemunha. Gostaria de chamar o senhor Abraão para se depor nesse momento. Erga sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se assentar. Senhor Abraão, o senhor poderia dizer qual era a sua profissão? Eu era pastor de ovelhas e ouvi a voz de Deus. O senhor, qual foi a promessa do qual foi feito para o senhor? De que eu receberia um filho. Deus não instituiu tempo nenhum, Ele apenas disse que eu receberia um filho. Esta era a promessa. O senhor, nesse momento, o qual ouviu essa voz e recebeu essa promessa, o senhor foi a um laboratório, o senhor foi ao médico para fazer, então, ver que estava confirmado isso, que teria essa possibilidade? Sim, logo após receber a promessa, eu fui ao médico para fazer os exames. Chegando lá, os seguranças queriam me expulsar por doença mental, pois minha esposa era estéril e já havia cessado o costume das mulheres. Não havia chance de ele ter um bebê. Meritíssimo, gostaria de me aproximar. Permitido. Senhor Abraão, o senhor acaba de afirmar que o senhor foi expulso do laboratório por não poder fazer, então, ser julgado como louco. Meritíssimo, gostaria de apresentar a prova esse é o atestado médico do qual o senhor Abraão foi a fazer juntamente com sua esposa, Sara. Permitido a prova. Júri, esse é o atestado, dando negativo a partir do momento que ele foi fazer, então, esse atestado médico. Não teria possibilidade alguma, senhor Abraão, de o senhor poder ter, então, um filho. Mas o senhor confiou, e por algum momento vieram algumas vozes lhe atrapalhar, tentar desanimar o senhor?
Sim, praticamente todo o tempo. As pessoas me chamavam de louco, que não haveria possibilidade de eu ter um filho. Até o senhor incredulidade, cepticismo e o senhor impaciência me atormentavam dia e noite. Quantos anos passaram, senhor Abraão, para o cumprimento dessa promessa de ter um filho? Se passaram 25 anos e eu tive o meu filho. Então a promessa do qual foi feita ao Senhor se cumpriu na sua vida. E vemos conforme também nossa testemunha Noé disse dessa tarde, que também as testemunhas de acusação estavam presentes, lhe atormentando e não apenas lhe motivando a crer, a prosseguir na promessa, na missão que ele tinha dado a Deus, tinha dado por Deus. Senhor Meritíssimo, gostaria de apresentar nesse momento o cartão de nascimento da criança chamada Isaac, o qual é filho de Sara com o senhor Abraão, após os 25 anos esperando pela promessa. Aqui está, júri. Então veja, a promessa feita ao senhor Abraão não foi em vão. A promessa feita para nossa testemunha se cumpriu na vida dele. Senhor Abraão, o senhor poderia dizer como foi a reação da sociedade a partir do momento que viu Isaac nos seus braços? Eles ficaram espantados com aquela cena, porque eles não acreditaram em nenhum momento de que eu teria um filho. Mas a promessa de Deus, ela é real e ela foi cumprida. Você mais pergunta, Meritíssimo? Muito bem. O júri teria alguma pergunta para a testemunha? Então, muito obrigado, senhor Abraão, já pode se retirar. Senhor advogado, chame a sua próxima testemunha. Sim, Meritíssimo. Gostaria de chamar o senhor Moisés. Erga sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se assentar. Senhor Moisés, eu pediria que for possível o senhor dizer ao júri como foi a sua chegada até Faraó. Bom, uma certa vez, Faraó mandou que matassem todas as crianças do Egito. E naquele momento, minha mãe, com medo de que eu morresse, me colocou em uma cesta e me soltou no rio Nilo. E pelo rio Nilo, eu fui parar em frente à casa de Faraó e fui encontrado pela filha de Faraó. Senhor Meritíssimo, aqui está, eu tenho uma prova da cesta do qual o senhor Moisés foi levado até a filha do Faraó. Permitiria permissão para o senhor? Prova permitida. Aqui está, júri, a cesta do qual Moisés, nossa testemunha, foi levado até a filha de Faraó. Senhor Moisés, o senhor poderia dizer-nos como foi a partida do senhor para o deserto? O senhor poderia contar esse fato, o qual veio a ocorrer, para que o senhor fosse para o deserto? E eu estava em um certo dia em que eu vi um soldado que ele estava açoitando um escravo. Então, naquele momento, eu corri ali para ajudá-lo e acabei matando aquele soldado. Então, naquele momento, eu fugi do Egito com medo de que Faraó mandasse me matar. O senhor foi, então, fugiu para o deserto, saiu do Egito como fugitivo. E no deserto o senhor exerceu uma profissão. Qual foi essa profissão? Durante o tempo que eu estava no deserto, eu estava sendo pastor de ovelhas. O senhor está com essa vara nas suas mãos. O senhor poderia dizer o contexto do qual veio a ocorrer de ter essa vara na mão do senhor? Eu estava em um certo dia
à procura de uma ovelha minha que tinha se perdido em meio às montanhas. E em um momento eu estava ali procurando e eu encontrei uma sarça que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E naquele momento Deus falou comigo e Ele me deu a missão para voltar ao Egito para salvar o povo. E Ele me deu este cajado para que eu pudesse fazer o que Ele tinha me dito. O senhor, após receber essa missão dada por Deus na sarça ardente, o senhor rapidamente partiu para o Egito. Ao chegar no Egito, o senhor esteve num palácio do faraó e veio a então usar esse cajado. Poderia dizer qual foi essa história, o qual ocorreu juntamente lá no palácio? A minha primeira ida ao Egito para tentar ir pedir para que Faraó liberasse o povo de Deus, eu estava lá e um primeiro sinal que Deus me fez fazer lá foi pegar esta vara e jogar ela no chão, e ela se transformou em uma cobra. E naquele mesmo momento, os 2 magos de Faraó fizeram a mesma coisa com 2 varas, e as 2 varas se transformaram em cobra também. Nisso a sociedade, o qual estava lá, creio que nesse momento, conforme também foi com o senhor Abraão, veio a duvidar que seria possível dessa vara, o qual virou uma cobra, poder então ser bem sucedida em vir engolir as outras 2. Senhor Moisés, no decorrer da missão do Senhor, no decorrer da jornada a retirar o povo de Israel do Egito, o Senhor estava perante o Mar Vermelho. Todos estavam à volta do Senhor, tanto também Faraó, montanhas de um lado e o Mar Vermelho na frente do Senhor. Veio algum momento a sociedade, por acaso a incredulidade, por acaso veio os senhores, o mundo em si, que está julgando, está proferindo que não, a promessa de Deus não se cumpre, eles estavam presentes nessa parte do Mar Vermelho? Sim, em todo momento que eu estava ali, que eu fui ao Egito, todos aqueles momentos, todas as 3 testemunhas de acusação, elas estavam ali presentes. No Mar Vermelho, eles estavam ali. Quando nós chegamos em frente ao Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, o povo começou a murmurar, dizendo que eu havia levado eles para que eles iriam morrer ali, duvidando da promessa de Deus. O senhor estava confiante que poderia abrir o Mar Vermelho, porque a promessa de Deus estava com o senhor. Exatamente. E essa promessa se cumpriu na missão do qual foi dada ao senhor? Sim. Então, após o povo todo ali murmurando, eu fui e falei com Deus, então o mar foi aberto e todos passaram. Sem mais pergunta, meritíssimo? Muito bem. O júri teria alguma pergunta para a testemunha? Sem mais perguntas, senhor Moisés, pode se retirar. Senhor advogado, chame a próxima testemunha. Sim, meritíssimo. Gostaria de chamar o senhor Isaías, nesse momento, para depor. Erga sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se sentar. Senhor Isaías, qual foi a missão que Deus deu ao senhor? Ele me deu a missão de falar que aconteceria uma virgem. Que uma virgem conceberia um filho, correto? Correto. Quantos anos se passaram após essa promessa, essa profecia do qual o senhor profetizou, que uma virgem conceberia um filho?
800 anos. Deus não disse quando iria acontecer. Ele só disse que aconteceria e aconteceu. Após esse momento do Senhor dizer então essa profecia, qual foi a reação dos que estavam ao seu redor? No começo, todos ficaram surpresos, mas com o passar do tempo, eles começaram a desacreditar e me chamar de falso profeta. Mas o que na palavra de Deus ia aconteceu. E após 800 anos veio então a se cumprir essa profecia, o qual um menino chamado Jesus veio nascer da Virgem Maria, correto? Correto. Sem mais perguntas, meritíssimo? O júri teria alguma pergunta para a testemunha? Sem mais perguntas, o senhor Isaías já pode se retirar. Senhor advogado, teria mais alguma testemunha? Sim, meritíssimo. Gostaria de chamar o senhor Brana nesse momento. A sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se sentar. Senhor Brana, conforme foi com o profeta Isaías, o senhor recebeu uma missão. Qual foi essa missão quando o senhor estava no rio? Precursar a segunda vinda de Cristo. Então o senhor foi o precursor da segunda vida de Cristo. O senhor lembra do começo do seu ministério, algum acontecimento que veio a ocorrer, no qual veio no subconsciente do senhor, o diabo, um pensamento negativo, lhe desmotivando para sair da promessa de Deus? Sim, logo no começo do meu ministério, tinha muitas reuniões de oração, de cura, e logo minha esposa e minha filha veio a falecer, e aquilo me desmotivou muito. E veio aquele pensamento: você pode curar, você pode libertar o povo, mas a sua própria família você perde. Mas Deus me mostrou que assim como Jó, Ele pôs no meu coração, assim que Ele me deu, Ele tomou para si também. Meritíssimo, gostaria de me aproximar. Permitido. Senhor Brana, o senhor que foi um dos profetas, o último profeta para a era de Laodiceia, do século 20, século 21, o qual estamos hoje. O senhor lembra mais algum momento o qual as testemunhas, o qual a sociedade veio a vir contra o senhor, contra o seu ministério? Olha, por várias vezes a incredulidade, o cepticismo e a impaciência teve, por várias vezes, confrontando as nossas reuniões. Eu lembro de um caso lá na Finlândia, de um menino que ele estava morto, mas impondo as mãos sobre ele, aquele menino ressuscitou. E isso foi noticiado em vários jornais. Senhor Brana, gostaria de que o senhor relatasse sobre uma foto, o qual foi tirada do senhor, com uma coluna de fogo sobre a sua cabeça. Poderia dizermos sobre essa foto, o qual está no Museu de Artes Religiosos nos Estados Unidos? Sim, essa mesma coluna, no meu nascimento, em 1909, ela pairou sobre a minha casa, onde eu nasci. Essa mesma coluna de fogo que pairou lá, pairou sobre mim, eu ministrando um culto maravilhoso, e foi constatado pelo FBI que era uma luz celestial, era uma luz sobrenatural. Eu pediria permissão ao meritíssimo para o oficial poder trazer então a foto do qual o senhor Brana se refere. Oficial, por favor, traga-nos a foto.
Vejamos que essa foi uma foto registrada no momento que o senhor Brana, o qual recebeu a missão de ser o segundo precursor da vinda de Cristo. Essa foto foi investigada pelo FBI, vendo então ser uma luz sobrenatural, a mesma luz do qual guiou, estava presente com o povo de Israel, pela nossa testemunha também, Moisés, o qual era o profeta daquela era. Senhor Brana, eu pediria para o senhor dizer mais algum acontecimento. Eu quero ler aqui, meritíssimo, o senhor, incredulidade, eu pediria que o senhor Brana pudesse dizer algum do fato que eu irei ler agora, algum acontecimento qual foi semelhante a esse. Meritíssimo, eu vou ler aqui São Marcos capítulo 16, versículo 18, porque a testemunha incredulidade, ele veio a mencionar com muita veemência, muita audácia, que Marcos 16 não é verdade. E ele havia estado doente, conforme ele falou, por algum tempo, e foi colocado as mãos sobre a sua cabeça, as mãos de algum ministro, e ele não foi curado. Então, não houve sinal de recuperação. E ele disse que essa parte da Bíblia não é verdadeira. Foi bem dito nessa tarde, e eu espero que o júri tenha escutado muito bem o que o senhor incredulidade veio a dizer. Também o senhor impaciência, o senhor ceptismo, veio citar Tiago, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler aqui agora, São Marcos 16, e com certeza ele quis se referir a São Marcos, capítulo 16, versículo 18, pegarão das serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E também aqui em Tiago capítulo 5, versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Essas foram a escritura que a incredulidade e o senhor ceptismo veio a citar. Senhor Brana, o senhor poderia nos dizer um acontecimento do qual o senhor, colocando as mãos sobre os enfermos, eles foram curados? Sim, posso sim. Em uma das nossas reuniões de cura, uma certa senhora subiu ao altar esperando a minha oração, e eu, impondo as mãos sobre ela, ela tinha um câncer na sua garganta, e ela, com fé, e eu impondo as mãos sobre ela, aquele câncer imediatamente saiu, daquela garganta. Para que fique provado, eu pediria ao meritíssimo se o oficial pudesse soltar o vídeo nesse momento o qual essa senhora estava recebendo a oração do Sr. Brana. Oficial. Sou estranho a você, e em minha vida nunca a vi. E se agora o Espírito Santo de quem eu tenho falado, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se eu tenho verdadeiramente testificado isto para o povo e o declarado ser a verdade, e ele é o mesmo, então ele vai me revelar algo de você que pode te ajudar a crer. Se você está aqui, eu não conheço sua necessidade, mas ele sabe. Então, se Deus permite isto, tu aceitarás a tua cura, ou o que for que queiras, dinheiro, ou o que estiver procurando. Peça-o alguma dificuldade doméstica, problemas, o que for. Ele o saberá. Ele é capaz de me deixar saber, não é verdade? Isso seria o mesmo que falou com a mulher no poço. Estou falando contigo como ele fez para dar contato com o teu espírito. E eu vejo que você é uma estranha para mim.
Eu vejo um grande desastre. De algum modo é um acidente. E é um acidente de carro e você foi jogada no ar, assim. E se machucou no pescoço e causou um câncer no seu pescoço. E você é um tipo de mestra nas Escrituras. E tu crês que Jesus Cristo te cura? Eu creio. Deus Pai, no nome de teu Filho, Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus, por esta mulher moribunda, ordeno a esta coisa má que a deixe. Satanás, você está manifestado, então saia da mulher. Como igreja do Deus vivo, te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã, um momento. Eu só quero conversar contigo. É claro que você sabe que foi embora. Vai ficar deste jeito. Senhor júri, ficou bem claro que essa escritura não está apenas colocada na Bíblia para preencher a Bíblia. Ficou bem claro na vida do nossa testemunha, Sr. Brana, o qual recebeu essa missão de ser o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual recebeu essa missão de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 também, que ele restauraria todas as coisas. Então as escrituras, as promessas de Deus, e vocês podem ver na vida de vocês, a vida de cada um daqui do júri é prova de que as promessas de Deus não são em vão. Sr. Brana, apenas para encerrar, essa profecia, essa promessa de Deus se cumpriu no ministério do Senhor a cada momento? Sim, desde o meu nascimento, Deus sempre cumpriu toda a sua palavra. Você mais pergunta, meritíssimo? Muito bem. O júri teria alguma pergunta para a testemunha? Sim. Eu queria saber que o Deus dita não compor o corpo. Ele falou com o Senhor. O que a sua família falou? A minha família ficou muito espantada, muito chocada, mas eu no primeiro momento também me senti muito chocado, mas eu acreditei em cada palavra que ele disse para mim. Muito bem. Sem mais perguntas, senhor Brana pode se retirar. Senhor advogado, teria mais alguma testemunha? Gostaria de chamar minha última testemunha, meritíssimo. Gostaria de chamar o réu para depor. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Pode se sentar. Ele disse, vou me aproximar. Permitido. Senhor réu, apenas uma pergunta para encerrar então esse tribunal, esse julgamento. As promessas do qual o Senhor fez na Escritura, na Bíblia Sagrada, ela se cumpre na vida daquele que espera no Senhor, ou ela não se cumpre? Sim, elas vão se cumprir e elas não falham. Sem mais perguntas, me diz. Defesa encerra por aqui. Alguém teria alguma pergunta para o réu? O réu já pode se retirar. Vamos então para um pequeno intervalo, enquanto o júri toma o veredito. Por favor, todos de pé. Podem se sentar.
Por favor, todos de pé. Podem se assentar. Gostaria de pedir para o réu, juntamente com o advogado, se colocarem de pé. O júri chegou a um veredito. Diga. Chegamos, meritíssimo. Oficial. Por favor, porta-voz do júri, leia o veredito. Nós do júri do caso do mundo contra as promessas de Deus, declaramos o réu inocente. Pode se assentar. Mediante o veredito do júri e a decisão deste tribunal, o réu é considerado inocente. Oficial, solte-o. O réu está inocentado e nós podemos ver nesta tarde que as promessas de Deus estão se cumprindo, foram cumpridas e vão continuar sendo cumpridas. Esta sessão está encerrada. Todos de pé. Hoje está havendo um julgamento. A palavra de Deus versus o mundo. A causa para acusação é a quebra de um compromisso. O réu é nosso Deus, o promotor é Satanás. Ele representa o mundo, a testemunha de defesa é o Espírito Santo e nós formamos o júri. Só depende de você para dizer
com as suas testemunhas. Senhor, incredulidade, cepticismo, impaciência. Um estava enfermo, mas não foi curado. O outro com febre não foi sarado. O último estava coxo e não voltou a andar. A palavra assim foram acusar. Só depende de você para dizer se ele é culpado ou inocente. Preste atenção, tenha o discernimento. A palavra está em julgamento. Por último, vem o Espírito Santo com Moisés, Noé e Abraão. Também os acompanha Josué, Isaías e William Brana. Um já muito velho desafiou a ciência, o outro derrotou os egípcios. Não dá pra entender, é somente crer. A palavra é para quem tem a fé. Só depende de você para dizer se ele é culpado ou inocente. Preste atenção, tenha o discernimento. A palavra está em julgamento. Só depende de você para dizer se ele é culpado ou inocente. Preste atenção, tenha o discernimento. A palavra está em julgamento. A palavra está em julgamento. Pastor, o senhor quer falar? Parabenizar vocês. Foi maravilhoso, foi lindo. A gente se emociona, a gente chora. Deus tem revelado esta poderosa mensagem para nós. Graças a Deus,
que nós não estamos sentados naquele banco do Senhor em paciência, cepticismo e o Senhor em credulidade. Nós estamos do lado da palavra. Amém? Deus abençoe vocês, fico orgulhoso. Deus abençoe o irmão Rony, Deus abençoe o irmão Mateus, todos vocês. Parabéns. A igreja dá os parabéns, né? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar. Isso é muito bom. E nós podemos ter discernimento que a palavra está em julgamento. E o irmão Brana fala que esse tribunal está aí no seu coração. E quem vai dar esse veredito? Aqui ele foi inocentado, mas as suas atitudes daqui para frente é que vai mostrar se você declarou ele inocente ou culpado. É o que você vai fazer a partir de agora, é suas decisões, as suas atitudes, o caminho que você vai escolher daqui para frente vai ser o seu veredito. Você vai estar declarando culpado ou inocente. Se você estiver de acordo com a palavra, você está inocentando ele. Mas se você estiver contra esta palavra, você está declarando culpado. Vamos pedir graça a Deus para que nós possamos, com as nossas vidas, inocentar ele todos os dias da nossa vida, porque nós vimos domingo passado o testemunho de todos os jovens, falando de que essas promessas têm cumprido na vida de cada um. E nós temos visto vários testemunhos desta igreja, mostrando que essas escrituras, elas são verdadeiras e são reais. Depende somente de nós crermos. Amém? Que isso possa não ficar somente numa peça, mas que nós possamos, com isso, fazer uma reflexão. E cada dia, ao levantarmos, nós refletirmos sobre isso. Eu vou inocentar Jesus ou vou culpar ele hoje? Vamos escrever a nossa história. Como diz aquele hino, a nossa história será o presente que nós daremos. Nós teremos para ele lá do outro lado. Aquele hino da Pedrinha Branca fala, o meu presente será a minha linda história. Então, vamos escrever esta linda história aqui. Essa é a nossa oportunidade. Não foi ontem nem amanhã, é hoje. É hoje que nós temos que escrever essa história. Então, vamos colocar esta palavra em prática nessa tarde. Vamos crer, confiar. Nós confiamos nele em 2020, como nós falamos ontem no programa. Confiamos a ele o 2020. O mundo entrou em desespero e nós estamos aqui pela graça dele. Então vamos entregar 2021 nas mãos dele e nós sairemos vencedor. Se nós não chegarmos no final dele, é porque nós estaremos do outro lado e será bem melhor do que estar aqui. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Vamos colocar em pé. Senhor Deus, Pai Celestial, temos visto, ó Pai, através desta encenação, o que o mundo não pôde compreender, ó Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, a estes irmãos, a nós aqui, Senhor, que estamos ouvindo e assistindo, ó Pai, nós recebemos esta revelação de que o Senhor tem cumprido as Tuas promessas, Pai, mas que nós precisamos apenas rendermos a Ti, ó Deus. Nós precisamos apenas confiar nessa palavra, ao qual o Senhor deixou para nós, porque se nós confiarmos em Ti, ó Pai, o Senhor nos dará fé suficiente, ó Deus, para receber todas essas promessas em nossas vidas, Pai, e nós sermos mais do que vencedores, porque nós somos filhos do Senhor,
Por isso nós cremos nesta palavra, Pai, e nós cremos que nós temos recebido o Teu Espírito Santo, ó Pai, e nós agradecemos por tudo isso, e que o Senhor, ó Pai, continue abençoando esses jovens, dando força, Pai, e que eles possam, ó Pai, ter este discernimento a cada manhã ao levantar, ó Pai, eles dizer: eu quero inocentar mais uma vez, Jesus Cristo, com as minhas atitudes, eu quero inocentar esta palavra neste dia, eu quero escrever a minha história, eu quero ter um presente quando eu chegar ali do outro lado. Eu quero também contar a minha história para Abraão, eu também quero contar a minha história para Isaac, eu quero contar a minha história para o irmão Brana, que eu li essas mensagens, que eu criei nela de todo o coração, e por isso eu estou ali contando para ele essa maravilha. Ó Pai, que isso seja, Pai, pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam através da internet. Estaremos de volta às 18 horas. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas